Opa, professor Felipe Fontoura falando com você. E agora a gente vai entender o nosso primeiro M, que é o mercado. Por que que a gente vai ter a introdução ao mercado? Como você já viu, já tem outras aulas, aliás, já tem uma sessão inteira só para falar desse, vamos dizer assim, dessa variável importante, desse círculo, desse primeiro M, mas aqui eu vou dar uma introdução e explicar para você por que vai ser tão importante você focar nesse mercado. E talvez até você esteja pensando o seguinte: poxa, professor, mas eu só quero ser um programador, eu quero ser um programador PHP, Python, um programador Java, pouco importa. Só que como você vai entender, você precisa focar em um determinado mercado. E front-end, back-end, programação XPTO, framework são coisas que são ferramentas. E você precisa estar estruturado em um mercado, inserido dentro do mercado. Mas vamos lá, vamos para a aula para que você possa entender direitinho e para você entender que ser programador Java, por exemplo, não é estar inserido dentro do mercado. Porque se você se posicionar dessa forma, vai acontecer o que eu acabei de explicar nessa introdução aos quatro fundamentos, na outra aula anterior. O que vai acontecer? Você vai ficar na mesma linha que todo mundo. Você vai falar o mesmo idioma que todo mundo, que todo programador fala. E com isso, a sua valorização vai ser bem menor. Porque você não vai conseguir falar o idioma do seu cliente, você não vai conseguir estar inserido dentro do mercado e principalmente você não vai estar conseguindo resolver um problema específico desse mercado e, consequentemente, você vai ser tratado como uma commodity, no bom sentido. Então, vamos lá. Como eu comentei aqui, de nada adianta todo o conhecimento do mundo se você está num mercado péssimo, fazendo o seu marketing errado, usando a pior mídia possível. Então, aqui o que você precisa fazer é escapar de um mercado ruim. E aqui você vai entender o que significa mercado. Porque, afinal de contas, não sei se você sabe ou não, o significado disso de uma maneira, vamos dizer assim, mais macro, né? Macroeconômico, para que você possa entender direitinho a nossa estratégia. Bom, mercado basicamente é a troca consecutiva de bens que agregam valor ao indivíduo ou empresas por dinheiro. Isso aqui não é nenhuma definição científica. É uma definição que eu coloquei agora para que você possa entender. Uma definição super simplificada. Ok? Então imagine aqui que a gente tem duas pessoas. Eu tenho o desejo, né? Eu enxergo um benefício, logo eu tenho um desejo de adquirir um bem ou um serviço e eu vou realizar uma troca, porque eu tenho um bem móvel. O que é um bem móvel? É o dinheiro. O dinheiro é um bem móvel. Eu troco com outra pessoa. Antigamente, eu tinha que trocar com uma vaca, com uma galinha, com ovo. Não, agora você tem uma coisa muito melhor, muito mais prática, que é um bem móvel. É um título que o governo emite com valor para você, a qual ele dá um nome, a gente dá um nome para isso chamado dinheiro. Então você, enfim, você quer alguma coisa, um produto ou um serviço. Pode querer um carro, um serviço de internet ou um serviço de telefonia. É alguma coisa a qual te dá um benefício próprio, logo você desperta desejo sobre aquilo. Ok? Então você faz uma compra. Com isso, esse bem móvel passou de mão e agora você tem aquele bem que você queria. Só que essa pessoa, agora que tem o seu dinheiro, também está buscando alguma outra coisa. Com isso, ela enxerga um benefício nessa coisa, né? Logo tem um desejo e faz uma compra. Ok? Parece bobo, né? Mas é interessante a gente pensar como o mercado funciona. Funciona assim. E logo, essa outra pessoa também tem possíveis interesses e ela vai também entender que ela pode ter benefícios para que ela faça uma compra. E é importante a gente sempre frisar muito nessa palavra benefício, pelo simples fato que o ser humano ele é egoísta. O ser humano é extremamente egoísta. O ser humano é um bicho egoísta. Por quê? Não é porque é bonzinho ou ruim ou sei lá qualquer coisa desse tipo. É pelo simples fato que o nosso cérebro ele não está
vamos dizer assim, ele é uma máquina que foi feita para que você possa sobreviver, e isso há milhares de anos atrás. Então, qual que é a origem do egoísmo, vamos assim dizer? Eu estou falando isso aqui, não é nenhuma definição científica, tá? É o pouco que eu já estudei aí sobre o nosso comportamento. Então, o que acontecia? Você tinha lá um pedaço de alimento, um pedaço de carne, aquela carne não dava para todo mundo, consequentemente, se você dividisse aquela carne com uma pessoa que não era fortemente ligada a você, por exemplo, um filho, você morreria de fome. Então, logo você precisava, necessitava ser egoísta para que você pudesse viver mais um dia, porque comer significava naquela época viver mais um dia. É claro que hoje as coisas estão bem diferentes, né? Você tem um supermercado, você tem outras coisas, mas esse sentimento fica. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo, nesse caso agora atualmente, um benefício próprio para mim, ok? Até pelo fato aqui de você estar no nosso curso, né? Você está enxergando um benefício de você estar vislumbrando uma carreira melhor e, consequentemente, ter todos os benefícios dessa carreira, dessa melhor carreira vai te trazer. Por exemplo, dinheiro, mais qualidade de vida, enfim, outras coisas, tá bom? Então, o que você precisa entender? Que quando você tem alguma coisa, você precisa ter alguma coisa que os outros desejam. Né? Nesse caso aí, o conhecimento na área de programação, e você vai amplificar esse desejo com esse método, com essa estratégia que eu estou passando aqui para você, que você já viu anteriormente no caso lá que eu postei do empresário João, que ele estava buscando. Mas enfim, voltando aqui para nossa aula, então ele vai enxergar possíveis benefícios a qual isso compete e vai competir um desejo a ele, e ele vai começar a partir para a compra de uma determinada coisa, tá certo? Então, a gente poderia fazer uma seguinte analogia, que o dinheiro é um fluxo, né? Porque o dinheiro passa de mãos. Então é como se fosse rios que cortam aí um possível país virtual, vai cortando, né? Então, só que também todos esses rios, né? Pode ter o rio Amazonas, que é um rio gigantesco, pode ter um pequeno córrego, e é isso que você vai começar a entender, tá certo? Só que devido à percepção de valor, né, oferta e demanda de produtos e serviços, um mercado possui mais fluxo que o outro, ou seja, é rico, ok? Porque tem mais pessoas interessadas naquele mercado. E a gente vai ver aqui os quatro grandes mercados, tá certo? Os quatro grandes mercados é o mercado primeiro do dinheiro, que aqui está relacionado a bancos, seguradoras, financeiras, consultorias, na área da saúde, emagrecimento. Isso aqui são exemplos, tá? Não se limite somente nessa lista. Voltando, esporte, medicina, comida, no caso de relacionamento, redes sociais, toda a indústria de sexo, mães e filhos, amizades, aqui entretenimento, viagens, game, hobby, brinquedos, e é claro, a gente não pode esquecer de toda a indústria de infraestrutura que está suportando isso, porque essa indústria também é importante, como por exemplo a área de transportes. Eu preciso transportar, sei lá, comida, né? Aí que cai aí na área de saúde. Bacana? Então, aqui lembrando da nossa pirâmide, nossa não, né? Da pirâmide de Maslow, aqui dinheiro significa pessoas, porque essas pessoas vão ter necessidades básicas, por exemplo, segurança, necessidades sociais, e assim vai indo para que ela possa fazer. Então, dependendo até do nível econômico que você está tratando essas pessoas, você pode até estar trabalhando num determinado mercado, por exemplo, supermercado, comida, tá ali na área de necessidades básicas. Bacana? Então, primeiro, a escolha do seu mercado irá decidir se você irá ganhar bem ou mal. Olha só, presta atenção. A escolha do seu mercado vai decidir se você vai ganhar bem ou vai ganhar mal. Por quê? Porque, como eu comentei, se você está num mercado pobre, se você está num rio muito pobre de peixe,
no rio pequenininho, aquele córregozinho, né? Ou igual o pessoal que é o pessoal mais de Minas fala, né? Corguinho, pequenininho, aquele negocinho que não passa nada. Se você jogar sua varinha para pescar o peixe, você não vai conseguir se alimentar de uma forma adequada. Só que se você está num rio bem grande, num rio largo, rico, cheio de peixes, a chance de você pescar um peixão, né, que dê talvez até para você comer a semana inteira, vai ser muito maior. Legal? Então, vamos lá. Então, imagine que você está aqui e você quer atingir, então, um mercado. Você vai fazer uma escolha. Então, o que você precisa fazer aqui antes de qualquer coisa? Porque o mercado, assim dizendo de uma maneira genérica, ele é muito amplo. Você precisa escolher um determinado nicho, né? Mas talvez você fale assim, pô, professor, mas eu quero o nicho da área da saúde, né? Emagrecimento, mesmo assim é maior. Então você tem que começar a escolher nichos para que você consiga focar numa solução bem feita, numa solução que é bem vista pelo seu cliente. Porque se você falar, não sei se você já tentou falar para todo mundo, né? É impossível tentar falar para todo mundo. A sua mensagem não vai ser muito boa e com isso esse mercado vai acabar não valorizando o seu conhecimento, que é só a moeda de troca, né? É o seu benefício, a troca de valor para esse mercado. Então, o que é mercado basicamente? Como eu comentei, é a troca de bem móvel, que é o dinheiro, troca de dinheiro em troca de benefícios, né? Isso vai causar um desejo, você faz uma compra. Esse fluxo ele está dividido em 4 grandes mercados, e esses 4 grandes mercados são mercados muito ricos, são rios muito largos, tem peixe, e você precisa atingir, a minha sugestão, pelo menos um desses 4 mercados. Ah, mas aqui na minha cidade não tem, eu não gosto, sei lá. Bom, daí já é um pouco da sua estratégia, mas fique ciente que se você cair no mercado muito, por exemplo, muito novo, ou um mercado que tradicionalmente já é muito pobre, a sua chance de você ganhar bem diminui um pouco. Até se você estiver trabalhando numa empresa como funcionário. Aquela empresa explora um mercado que não é um mercado muito bom, talvez até pode ser um mercado promissor. Sei lá, um mercado de uma tecnologia muito nova, mas ainda não tem mercado. E com isso, o que vai acontecer? Essa empresa não tem capacidade de faturamento, porque ela está limitada no mercado, e, consequentemente, ela não consegue pagar bem você. Então, não adianta você tentar chegar num mercado, trabalhando numa empresa, ou então até sendo autônomo, freelancer, empresário, qualquer coisa que seja, no mercado pobre, porque esse mercado não tem fluxo, não tem dinheiro. Logo, para você pescar um pedacinho ou beber um pouquinho dessa água, você vai ter que trabalhar muito. Você vai ter que ter muito conhecimento, você vai ter que ralar de verdade para que você possa atingir. Ou seja, é muito esforço para pouco retorno, tá bom? Então, é isso que eu queria passar aqui e vamos começar então a completar uma coisa chamada diário de bordo. O que esse diário de bordo é? São anotações que você vai fazer na sua folha de papel e você vai compartilhar com a gente, vai compartilhar com a turma. Então, um dos primeiros desafios aqui, identifique e compartilhe com a turma os mercados que você enxerga e que está próximo. Pode ser, por exemplo, no seu bairro, na sua cidade ou até na internet. E como que você vai compartilhar? Você vai entrar lá no nosso clã, você vai entrar lá no grupo Carreira de TI, tem um tópico, uma categoria chamada Diário de Bordo e você vai abrir um tópico. Você vai lá abrir um tópico, você vai preencher esse tópico, vai colocar um título, você vai colocar lá, você vai fazer meio que um diário de bordo, você vai compartilhar lá com os outros alunos o seu diário de bordo. Legal? Então, a gente fica por aqui nessa aula. Essa foi a introdução ao mercado. Claro, não é um módulo completo de mercado, isso aqui foi só uma pincelada para que você possa entender como que você vai resolver através daqueles 3M mais C. Esse é um dos M's. E como que você vai conseguir resolver aquela estratégia, que é a jornada do João. Lembra do João, o empresário? Então, é a jornada dele e você precisa criar um imã, né, uma zona de engajamento, aumentar a sua exposição para que o João possa te valorizar. E o João pode ser um cliente pequeno, pode ser um cliente grande, pode ser uma empresa, ok?
uma empresa bem grandona que esteja contratando programadores. Mas enfim, eu acho que deu para entender da ideia também. E claro, aproveitando aqui essa imagem que você está vendo, se você tiver qualquer dúvida, você entra lá na categoria de dúvidas e abre um tópico, né? Abre um tópico de discussão e eu vou tentar, junto com os nossos colegas aqui, que também estão lá, esclarecer a sua dúvida. Legal? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.